Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Hoje aqui com uma convidada especial, a Nicole Schutz, que veio também trazer algumas perguntas aqui para o nosso convidado de sempre, o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está conosco. Tudo bem, Nicole? Tudo bom. Então, tu também vieste hoje aqui para dar um aperto aí, trazer perguntas ao pastor Sérgio? Com certeza, tirar muitos esclarecimentos, né, através da palavra. Então, pastor, pronto aí para mais umas perguntinhas? Sim. Tudo bom? Boa noite a todos e estamos à disposição aí. Então, Nicole, o que tu gostarias, assim, de saber em relação a Deus, a Cristo, ao que tu lês na Bíblia? Eu tenho algumas perguntas, né, para fazer baseado no que eu tô vivendo hoje, né? Então eu gostaria muito de tirar esclarecimento, e eu tenho certeza que o pastor vai falar tudo relacionado sobre a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Então eu vou fazer umas perguntinhas. Sim. Pastor, se Jesus morreu pelos nossos pecados e pela salvação, por que nós ainda vivemos uma vida aprisionados e por que ainda assim precisamos nos batizar para garantir a salvação? Veja, para que a gente entenda essa questão da redenção humana, né? É que houve os nossos pais, lá no princípio da civilização, transgrediram os mandamentos de Deus e nós perdemos o direito de estarmos sendo fomentados e supridos por Deus. E passamos a ter uma vida independente. Isso foi de geração em geração se propagando. Então, nós perdemos a comunhão com Deus. E o Senhor, então, precisava, pela sua vida de amor, que nosso Deus é amoroso e Ele sempre deseja que abençoar os seus filhos, Ele prometeu que vinha um Salvador. Em Gênesis 3,15, Ele disse que vai nascer um da mulher, que é a igreja dele, o povo dele, que iria esmagar a cabeça da serpente e que esse seria o Salvador. Então, isso já aconteceu. O Emanuel já nasceu, o Messias, o Salvador, o Senhor. Já faz 2000 anos praticamente que ele está aí. E o Senhor trouxe então um plano de salvação para todos que querem. Não é obrigado. Nós vivemos aqui hoje separados de Deus no mundo e em pecados. E já nascemos em pecados por causa da maldição da transgressão dos mandamentos de Deus lá do princípio. Isso está no Salmo 51:5, onde diz que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então eu já nasci desligado da comunhão com Deus e da filiação a Deus. Então quando eu nasci, eu sou uma criatura de Deus. Eu ainda não sou filho de Deus. Entende? Então, quando a pessoa recebe o Evangelho, a boa nova, que anuncia que Jesus é o Senhor e Salvador de todos que querem, o que é que acontece? Se eu sentir que essa notícia que eu estou recebendo de Deus me traz redenção e eu aceito, então o Senhor tem ali exigências para que eu seja beneficiado pela sua verdade e pela sua promessa. Então o que ele diz? A pessoa, para se tornar meu filho, ela tem que nascer da água e do Espírito. Está em João 3. Então quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, faz uma declaração pública com a nossa boca, porque eu tenho uma crença no coração de que Ele vai me trazer a religação a Deus. Que esse ato. Então eu declaro que Jesus Cristo passa a ser o Filho de Deus que veio em carne, eu creio nisso,
Então vou declarar. Então eu recebo o batismo também nas águas. Então, quando eu faço a declaração, eu recebo o Espírito Santo de Deus que é dispensado para dentro de mim. E isso é a salvação. E quando eu me batizo, eu me desligo do mundo e passo a viver no mundo do corpo de Cristo, que é o reino de Deus na terra. E a partir desse ponto eu estou habilitado a me livrar de tudo aquilo que é ruim e maligno que eu carrego na minha natureza humana e pecaminosa. E isso não é um clique mágico. E a minha vida inteira, esse processo vai se desenvolver. Então, o que eu tenho que fazer para fazer com que haja um desenvolvimento espiritual, uma libertação contínua e constante das coisas humanas e ruins que eu vivo desde o nascimento e que eu tenho em mim desde o nascimento. Então, eu preciso estudar a palavra de Deus. E à medida que estudo a palavra de Deus, vou acatando os conselhos de Deus e mudando a minha vida de viver os meus dias. Por exemplo, Jesus começa a ensinar desde o início do livro de Mateus, do capítulo 6. Se os homens te ofenderem, não te vinga, não vai lá bater boca com ele, não discute. Jesus diz: perdoa, abençoa eles. Um ensinamento, o princípio do perdão. Por que Jesus ensina o princípio do perdão? Para que Deus te dê paz no teu coração e te livre dos efeitos corrosivos e contaminadores da amargura. Né? Então, cada palavra que tu vai aprendendo vai colidir com o teu conhecimento racional de como viver a tua vida. Deus tem propostas novas para te viver, princípios novos que vão mudar o teu viver, que vão transformar a tua vida. E isso, de pronto, às vezes, nós não aceitamos. Por exemplo, a questão do perdão é uma questão que é muito difícil as pessoas aceitar hoje. É que é difícil compreender, pastor, porque se as pessoas compreendessem que o perdão não é por merecimento, e sim por um mandamento de Deus, justamente pelo que o Senhor falou, né, para que a gente não guarde amargura no nosso coração e essa amargura nos faça mal, né? Então essa compreensão eu creio que é muito importante, não é? Com certeza. E tudo na Bíblia, assim, você tem que fazer porque está crendo e quer seguir Deus. E não porque a pessoa vai melhorar ou eu vou mudar. Não, é uma obediência a Deus. E o senhor acha, então, que a questão de nós nos conhecermos, né, trabalhar a questão das nossas emoções, tem a ver com a cura interior para a gente acessar Cristo? Quanto mais eu me curo, né, curo as minhas emoções, perdoo, isso vai influenciar para que eu acesse e aceite melhor o que Cristo tem para minha vida, certo? Com certeza, porque o nosso coração está vivendo sob padrões errôneos que não vão processar a paz interior e uma vida de satisfação e alegria. Sempre que o homem segue o seu campo racional, ele vai sofrer, porque os princípios que são governantes dentro de nós são racionais humanos e terrenos, são filosóficos humanos. E eles não são eficazes para fazer uma transformação de melhoramento na nossa vida. Só quando um homem conhece a palavra e vive a palavra, ele passa a receber a restauração, que é a cura interior. Entendeu? Então, mas como eu disse antes, nem todos aceitam a palavra de Deus de pronto. Aí você recebe, coloca, introjeta aquele princípio divino na mente e você fica lutando com ele porque você não consegue praticar. Você entendeu o princípio, mas não consegue praticar, não consegue viver porque você tem ideias diferentes de Deus. Não aceita também, né? Não aceita. Ou aceita e não consegue.
entra em luta interna, entra em conflito interno entre a tua capacidade volitiva pessoal e a de Deus. Porque toda a palavra de Deus é a vontade de Deus para ti. E toda a tua vivência natural é a tua vontade que está sendo expressa. Então há uma colisão volitiva dentro da nossa alma e que Deus vai ter que vencer aquela batalha se você se inclinar para obedecer a Ele. Caso contrário, você continua no campo natural. Talvez seja esse o aprisionamento, né, que a Nicole falou. Né? A gente ainda está aprisionado em nossos pensamentos e conceitos, não é? Veja, a prisão que mais dói na vida de uma pessoa é aquela interna. Não é as grades de ferro que prende lá 1, 2 anos as pessoas e depois liberta ela. Não, a prisão que é constante 24 horas por dia e geradora de sofrimento, como ela colocou, é a prisão interna, onde você está escrava de princípios errôneos, que não estão processando libertação e alegria para você, e nem paz. E que é muito mais angustiante, demora a passar, não é? Parece que o tempo é muito mais longo. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos aí com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, hoje com a participação aqui da Nicole Schutz, que vem nos fazer algumas perguntas, ou melhor, né, ao ministro do Evangelho, pastor Sérgio Alves, que falava pouco aí, né, sobre essas questões do batismo, do perdão, do libertar-se, né, de conceitos que nos aprisionam e geram dores e sofrimentos, mas uma das coisas que o pastor falou ao explicar é que no momento do batismo o Espírito Santo se dispensa para dentro da pessoa, nós nos tornamos aí filhos de Deus, não apenas criaturas, mas que nós somos desligados do mundo, e isso pode fazer com que as pessoas pensem, como assim desligados do mundo? Né? Eu continuo no mundo, né? O que é ser desligado do mundo? Quando Deus olha para a Terra, para o sistema todo que tem aqui, Ele vê onde a pessoa está, em que ambiente, em que domicílio ela está vivendo. Se ela não é batizada, ela está vivendo sob o regime do sistema do mundo que foi estabelecido pelo inimigo de Deus. Então, legalmente, ela está vivendo nesse ambiente e não mudou ainda para a esfera espiritual, que é o ambiente de Deus que também existe na Terra, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Não sei se deu para compreender. Sim. Então, no que o senhor estava falando, se nós seguirmos tudo, né? Eu entendo que a Bíblia é um manual de instrução, né? Que Deus deixou para nós. Então, existe alguma palavra, até anotei aqui, que na Bíblia diz assim, em Mateus 7,13, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrarão. Sim. Então, quer dizer que se nós seguíssemos as palavras de Cristo, né, a nossa vida seria muito mais leve, não? Ou por que fala na Bíblia que o caminho é estreito, sendo que eu acredito que né, na minha opinião, se você crê, né, nas coisas que Cristo deixou para nós através da Bíblia, seria muito mais leve a nossa vida. E realmente é mais leve. Só que no momento a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque só Jesus te permite entrar no reino se você crê nele. Ele não te dá opção. Entende? Se você quer Deus, quer a eternidade, quer salvação, tem que seguir Jesus. Se você, usando do teu livre-arbítrio, não quer Jesus, tu não tem a salvação. É isso que ele está dizendo.
A porta é estreita porque é um homem só que te leva. Ele é a porta que te leva para Deus. E é um homem só, por isso que é estreita. Entende? Então, é um só caminho, não tem vários caminhos que levam para Deus. Por isso que ele diz que a porta é estreita. Então, você tem que crer apenas nessa porta. Por isso que é estreita. Ele diz também porque larga é a porta da perdição. Né? São as portas que levam à perdição. A perdição. O caminho apertado por quê? Porque você vai ter que passar por um período de combate espiritual subjetivo. E aí tem sofrimento, tem aflição, tem batalha interna. Tu gosta de coisas, Jesus diz que é melhor para ti o que isso aqui. E aquilo ali conflita com aquilo que tu gosta. Aí você tem dificuldade de dizer, olha, eu vou abandonar tudo aqui, porque eu não quero desagradar esse, eu não quero perder isso, eu gosto daquilo, eu não... Se eu obedecer a Jesus, eu vou ter que mudar. Entendeu? E mexer nas feridas dói, né? Ninguém quer mexer nas feridas. Então Deus tem que trocar tua mente, renovar tua mente, para você entender que não é que Deus vai te obrigar a tu mudar. Nunca isso vai acontecer. Deus vai iluminar tua mente com a verdade que você está buscando na Bíblia e você vai ter que tomar uma decisão, e muitas vezes essas decisões de trocar a maneira de viver vai conflitar com teus interesses e gostos e preferências. Vai conflitar. E é por isso que Jesus diz que o caminho é apertado, porque você vai viver apertada, né? De um lado você gosta e quer viver e é doméstico todas as coisas do mundo para você. As coisas do reino são novidades. E são novidades que conflitam com os nossos gostos humanos. Conflito. Gostos, hábitos, manias, enfim, né? Por exemplo, a vida de mundo é uma vida diferente da vida do reino. Totalmente oposta. Né? Agora, depois que passar esse período de combate espiritual interno, aí vem a leveza, vem a paz, vem a gratidão, vem tudo de bom para você. Então, o caminho apertado até você aceitar tudo que Deus... Porque quando você começar a sentir, né, a satisfação do Espírito Santo na tua alma, aí você não quer mais nem olhar para esse mundo. Porque você está sentindo uma coisa tão boa, porque você optou e experimentou a glória de Deus, o Espírito de Deus, e a satisfação interna que tu tem é tão grande que você não quer mais saber das coisas antigas e velhas. Mas a sensação de paz, né? Paz e leveza é tudo que a gente quer, né? Estar em paz é maravilhoso. E quando até acontece isso, tu até estranha, né? Porque geralmente a gente não consegue viver nessa paz. Então, quando tu tem a paz de Jesus, tu acaba... Será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? É verdade. A gente tem alguma coisa errada aí, né? Aí é que tá certo. Agora, veja bem, os problemas externos não vão melhorar. Mas a tua vida interior melhora. Então, o diferencial é aqui dentro que vai acontecer. Não é aqui fora. Não é que Deus vai deixar todo mundo maravilhoso para ti, propício para tua vontade, para o teu querer. Não. O mundo vai de mal a pior e vai piorar cada vez mais. Mas o que muda é toda a tua condição subjetiva para suportar com proteção divina para que nada do maligno de fora penetre na tua região de intimidade com Deus e paz. Por outro lado, também, se nós pensarmos que para toda a ação existe uma reação, né, também o nosso comportamento mudando, porque estamos em paz, podem mudar também as coisas externas, impactar, né, de certa forma. Com certeza. Nem que seja aos poucos, né, mas pode mudar a reação de uma outra pessoa. Né, se nós nos portarmos diferente daquilo que as pessoas estão habituadas, não é? Então a transformação interna vira serviço
em favor do reino de Deus lá depois, porque tu vai ter uma expressão, uma maneira de viver que vai impactar as pessoas, como ela disse. Então o reino será divulgado através da tua expressão normal, espontânea de Deus. Porque tua conduta muda, né? Muda. A forma de tu enxergar as outras pessoas muda. Porque eu acredito que quanto mais tu cura o teu interior, mais fica claro como que tu funciona e como o outro funciona. Então tu começa a olhar para Cristo e olhar o outro com amor, que ele também tem feridas, que ele também tem, né, problemas, e nós precisamos ser a expressão de Cristo. Talvez tu agindo com amor a pessoa mude, né? Não é pela tua força, né? Como diz a palavra, não é por força nem violência, mas pelo Espírito. Então, conforme a tua conduta, eu acredito que vai impactar na vida da outra pessoa, né? Quando tu vive com uma pessoa espiritual, a radiação, a energia que aquela pessoa libera, sendo através de gestos, de atitudes, decisões, de comportamento, seja lá, ela vai impregnar as pessoas que estão na nossa volta. Porque é uma energia diferente. Ela é uma energia que gera satisfação em todos, até naqueles mais pecadores. Porque eles são carentes de Deus. Verdade. Bem, Nicole, Pastor Sérgio, nosso tempinho aqui já, né, está chegando ao final, passa muito rápido, né? Mas esperamos estar aqui mais uma vez com a Nicole na próxima semana, né, trazendo mais perguntas, dúvidas e podendo contar aí com a presença, né, do ministro Sérgio Alves. Então, muito obrigada, Pastor Sérgio, obrigada, Nicole, e até a próxima semana com vocês no nosso Viver Bem em Cristo.